Olá, educandos! Aqui é a professora Marcinice, da disciplina de arte. Essa é a nossa primeira aula de arte, nossa primeira aula do ano de 2021. E o meu desejo é que nós estivéssemos juntos, não é? Para podermos abraçar, sentir o outro. Mas o momento em que vivemos, ele não está nos possibilitando de vivermos esse momento. Então vamos aproveitar bem esse momento que nós estamos em casa, com os nossos familiares, desenvolvendo com êxito as atividades propostas. E também usando máscaras, usando o álcool, desinfetando assim as nossas mãos. Então assim, dando exemplo, porque vale mais um exemplo do que 1000 palavras. Então vamos para a nossa aula de hoje, que ela vai tratar com o tema pinturas em grandes dimensões ao longo da história. Nossa, né? Um tema interessante, talvez você não tenha ouvido falar desse tema. E quando nós falamos de pintura, nós pensamos logo quais os suportes que nós utilizaremos para fazer essas pinturas, ou quais foram os suportes que o homem do passado, as mulheres, as pessoas que fizeram arte, usaram, quais foram os tipos desses suportes. Então nós iremos descobrir junto esses suportes e descobriremos junto como que foi um pouco dessa história, dessas grandes pinturas em grandes dimensões. E vamos ver arte. Antes de nós falarmos sobre esse suporte para a arte, nós vamos ver um pouco sobre a arte, o que essa arte ela reflete para nós no nosso dia a dia, não é? A arte ela faz parte da vida do ser humano. Você já pensou nisso, como a arte faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia? Eu vou citar um exemplo. Você, por exemplo, quando vai ao mercado, a uma padaria, você vai comprar um pão, um doce, uma torta, que seja. Primeiro você come pelos olhos, pela decoração, pela cor, e depois você vai degustá-la, não é? Pois é isso. A arte também está o quê? Na minha vestimenta, nos detalhes da minha roupa, não é? No meu brinco, na pintura do meu batom, na minha base. É a arte. A arte está aqui na sala, na sala do estúdio, nos móveis, nos designers dos equipamentos eletrônicos. E também com a arte nós expressamos nossas emoções e sentimentos. Como assim, professora, expressar sentimentos através da arte? Através da música, através da dança, das artes visuais, da fotografia, do cinema. Nós expressamos, capturamos momentos, tá? E também nós podemos ver que há evidências que o homem primitivo já utilizava no seu dia a dia a arte para expressar, para registrar como era o seu dia a dia. Então também nós vamos ter a parede. A parede ela tem sido um suporte para a arte utilizado em todas as épocas, podendo ter várias intenções, temas e materiais, ok? Então vamos lá, o que são então os suportes para a arte? O suporte é o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum em artes visuais, o suporte mais comum dentro de artes visuais é a tela, que é mais utilizada, né? Mas também nós podemos o quê? O corpo, não é? O corpo é feito tatuagem,
Nós podemos desenhar na terra, no chão. Você pega um galho, um cabo de vassoura e sai desenhando. Olha que interessante, você pode capturar esse momento. Você pode desenhar em folhas de árvores secas que já caíram. Aqui na nossa região nós temos árvores que têm folhas grandes. Interessante para você fazer arte com ela. A tela que eu já acabei de mencionar, papelão, né? Reutilização de material, argila, você pega a argila ela é um suporte que você modela uma escultura, tá? O seu caderno de desenho é um suporte para a arte, para você desenvolver a sua arte. Ok? A madeira também, ela é esculpida, ela é modelada com formão, tá? As paredes, né? As paredes dos muros, dos prédios, grandes construções, servem como suporte, entre outros, tá bom? E aí então nós vamos começar um pouco dessa história, dessas grandes pinturas, não é? Vamos começar lá na pré-história. As pinturas e desenhos feitos nas paredes das cavernas, elas são chamadas de rupestre, e elas representavam os acontecimentos do cotidiano do homem primitivo. Animais pintados na gruta de Lascaux, Lascaux, um dos sítios arqueológicos de arte mais famosos do mundo. Isso aconteceu no período do Paleolítico, entre 40 mil anos antes de Cristo, e também entre o Neolítico de 10 mil a 6 mil anos antes de Cristo. Então assim, nós podemos observar nessa imagem o suporte, que era então a pedra rochosa, a caverna, aonde que o homem pré-histórico então ele se abrigava buscando proteção de animais ferozes, e na qual ele então sente essa necessidade de registrar esse acontecimento do seu dia a dia. Mas pelo que a história conta, nós observamos o quê? Que era pinturas de um ritual, Ele acreditava que ele pintava esse animal ali na caverna, ele morto ou ferido que seria mais fácil para ele capturar no seu dia a dia. Nós também temos aqui, vocês vão observar essa imagem muito bem elaborada, é um bisão, na Espanha, em Altamira, no norte da Espanha, de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo, então foi feita essa pintura. E nós podemos observar, olha como ele utiliza o vermelho, Então nós sabemos que ele utilizava pigmentos naturais e na qual ele usava então a gordura animal como aglutinante para fixar a tinta, o seu pigmento na parede, E assim desenhando o que ele tinha intenção de desenhar. Também, continuando o nosso estudo, o nosso aprendizado aqui, a gente temos que voltar o nosso olhar também para o Brasil. No Brasil, o Brasil é um dos países que mais sítios arqueológicos tem. Então você já pensou quanta coisa que nós temos a aprender ainda, a nós conhecermos, todo esse conhecimento, toda essa pintura que tem para nós. Então, um exemplo, nós temos o Parque da Serra da Capivara, no Piauí, em São Raimundo Nonato. O que a gente tem lá? Lá então tem o Museu do Homem Americano Primitivo, no Museu da Serra da Capivara. Ali estão guardados os fósseis humanos encontrados na região. Destaque para o crânio de Zuzu, um dos mais antigos escavados, encontrados no local há mais de 10 mil anos. Então, além desses restos mortais que nós podemos observar ali, você viu, eles criaram
uma tumba, então, para poder sepultar o seu ente querido. Então, ele modelou a argila. Você vê a visão que esse homem já tinha na época, né? De guardar, então, de sepultar o seu ente querido na época. Isso 10 mil anos ou muito mais, né? Anos atrás. Então, assim, também fazem parte do Museu Americano fósseis de múmias, né, ossadas, né, dessas múmias de diferentes períodos, também de animais como tatus e preguiças gigantes que estão do tamanho de carros populares. Grande, não é? Interessante? Você pode pesquisar muito mais sobre isso. É um conteúdo muito interessante que para a gente já tem muito a aprender ainda sobre isso. E também nós vamos falar agora sobre pinturas em grandes dimensões no Egito, né? Para que era? A gente viu do homem da pré-história, para que ele desenhava em grandes dimensões. A gente viu no Brasil, a gente viu agora aqui, vamos ver no Egito. Por que esse homem do Egito vai desenhar em grande dimensão? O que ele vai querer representar para as pessoas? O que vai ser importante para ele na sua época? A gente vai ter o quê? Uma arte para a eternidade. Ele não se preocupava o que ele estava vivendo ali, mas a preocupação dele era voltado para o futuro, para que essa múmia, né, que você pode observar ali, esse corpo todo mumificado ali, então ele estava todo preparado, porque eles acreditavam que, além disso, existia uma outra vida e que eles então teriam que prepará-lo para isso, tá? Então você já deve ter ouvido falar em arte egípcia, com certeza, eu acredito que sim. E você sabia que os egípcios, eles eram politeístas? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles também acreditavam na vida após a morte, por isso que eles embalsamavam, mumificavam os corpos. Depois você pesquisa lá como que era feita uma mumificação, tá? Era colocado o corpo em salmoura por 20 dias, deixando curtir lá. Então tem tudo um trabalho, tudo uma pesquisa interessante que você pode fazer e assim crescer o seu conhecimento. Aqui também, o que a gente vai encontrar? O que nós vamos encontrar? Os desenhos. Esses desenhos que nós podemos observar, eles têm uma lei. Você vê a lei da frontalidade. No que consiste, então, a lei da frontalidade? O tronco, né, sempre representado de frente, a cabeça, as pernas e os pés de perfil, olhos, então, assim, retratados inteiros, e eles procuravam, de uma forma bem característica da pessoa, representar o quanto mais característico, mais próximo da pessoa, era o que o artista da época então procurava sempre fazer, tá? E eles não dominavam a técnica da perspectiva, né? A técnica mesmo ela vem surgir depois na arte no Renascimento. O tamanho na figura abaixo, então vocês vão observar o quê? O tamanho da figura indica a sua posição, a posição de poder dentro da arte egípcia, no caso ali é o faraó, né? Você vai observar ali o faraó e tem a sua esposa e os seus os criados serviçais, né? Então eles são desenhados e pintados em tamanhos menores. E também você pode observar que sempre é acompanhado dos hieróglifos, né? É uma escrita egípcia criada pelos egípcios que ela está ali então junto para falar sobre esses acontecimentos, né? Então aqui nós temos outra imagem, a pintura da câmara funerária do faraó Tutmés III. Vocês vão observar que nós temos ali 3 pirâmides grandes, Quéops, Quefre e Miquerinos. No caso, ali é o faraó, né? Você vai observar ali o faraó e tem a sua esposa e os seus
As pirâmides, elas têm origem através das tumbas. Na frente nós temos modelos de tumbas. Então, assim, a partir ali essas tumbas então foram feitas, onde foram sepultadas pessoas. Então, simples, né, que não eram faraós, mas eram pessoas que eram os serviçais. Então, as tumbas então que vão dar a origem às pirâmides. E essa pintura da câmara funerária é uma pintura então que se encontra dentro de uma das paredes das pirâmides, e na qual a gente vai observar ali o faraó em uma caçada, né? E ao lado esquerdo a gente pode ver muitos pássaros, né, também, ele, a sua esposa e seu filho presentes nessa pintura. E nessa pintura eu quero que vocês observam, ele é um Tutankhamon e sua esposa, né, no ano de 1330 a.C. Eles usavam da técnica do afresco. Então, assim, vocês podem perceber que é um afresco em alto relevo, que o afresco ele consiste, então, o artista, ele modela a imagem e não espera ela secar, ela molhada, né, ele já vai aplicando as tintas e os detalhes que ele quer. Então isso se torna uma arte assim mais de longa duração. Agora a gente vai ver um pouco sobre os gregos, né? Como era a arte das grandes dimensões dentro da Grécia, o povo grego. O povo grego ele tinha o seu olhar voltado para o belo, né? A gente vai ver muito a representação do corpo, né, do ser humano dentro da arte na Grécia. O povo grego, então, ele foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, né, rendendo-se pouco às ordens dos reis e sacerdotes, pois era a concepção mais incrível do universo, né? Os gregos, o homem, né, o ser humano era a concepção mais incrível do universo. Para você ver, olha a concepção que eles já tinham, né, do referente ao ser humano. Os gregos, eles se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura, na escultura. E ao lado esquerdo ali você vai visualizar então um vaso, né, que eles modelaram, criaram com a cerâmica. Então qual é o suporte que ele vai ter? A cerâmica. Então ele modela a cerâmica, né? E ele então faz o que? As pinturas da Grécia, do homem grego, ele é o seu cotidiano. Então aqui a gente observa a dança de uma jovem ao som de uma flauta. Também eles tinham os vasos. Olha esses 3 modelos de vasos que nós temos aqui. Isso aconteceu em mais ou menos em torno cerca de 520 a 510 a.C. Olha só como eles tinham uma habilidade de criar o vaso, de modelar essa cerâmica. E também os temas voltados para o seu cotidiano. E eles tinham vasos específicos para armazenar, para transportar água, para armazenar vinho e seus mantimentos. Também o homem grego, o artista Miron, olha a escultura que ele desenvolve em 450 anos antes de Cristo. Uma escultura que ela tem assimetria de peso, né, equilíbrio. Olha o corpo, né, as voltas, as pernas dele, como que ela é bem trabalhada com o mármore, porque nós sabemos que o mármore ele é um objeto rígido, ele quebra com facilidade. E olha a altura dessa escultura, 1,25 m, um discóbulo, né? Esse discóbulo é um jovem, então, lançando um disco. E olha assim, e você
depois você analisa bem a obra assim, em si, e você perceba que o homem grego, ele voltou o seu olhar lá para a cultura egípcia para criar essa escultura de perfil estilo egípcio. E aí a gente vai ver um pouco sobre arte paleocristã. O que é então a arte paleocristã? É uma arte cristã primitiva, que teve início lá no século II e vai até o século V, dentro da era cristã. São pinturas em catacumbas, que eram sepulturas subterrâneas em Roma. Gente, interessante, não é? Olha, a nossa época, como que nós sepultamos nossos entes queridos, e olha no século II, na era cristã, até o século V. Olha essa pintura feita no subterrâneo, que espaço grande, não era? O olhar, né, das pessoas da época remetiam a quê? Olha que grande pintura que ele tem nessa parede, né? Mais uma vez, a parede como suporte. Assim, então aqui nós temos uma outra imagem da arte cristã, né? Vamos observar as auréolas, então, em volta, né, das pessoas ali que eram os apóstolos, então, como Jesus Cristo também tem essa auréola, então, em torno da cabeça. Então, vamos lá para o nosso último slide, que vai falar sobre o suporte de arte, né? A parede. Dentro da arte contemporânea, o suporte também vai ser as paredes dos grandes construções, prédios, cidades, tá bom? Então, observem aqui a obra de Eduardo Cobra, um artista brasileiro conhecido internacionalmente, e a forma como ele pinta. Então, para concluir a nossa aula, você vai observar essa janela, né? No seu caderno de desenho, você vai fazer a sua abertura, tá? Você vai usar uma régua, você vai medir 1 centímetro, vai fazer um cabeçalho completo com o seu nome da escola, tudo bem elaborado, o nome da professora, e você vai olhar pela janela da sua casa, vai observar o belo dia que te contempla e vai refletir sobre o que você vê. Represente no seu caderno que você tem o teu suporte aí, beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e uma boa aula, boa semana de estudos.